O jogo do Flamengo termina e parece que nós entramos em campo, né? De tão cansados, tão exaustos pela ansiedade, pela tensão. Todos os jogos têm sido assim. Nas vitórias, nas derrotas. Felizmente, poucas derrotas. Felizmente, perdemos dois jogos aí de maneira muito injusta. O Flamengo fez uma partida muito boa contra o Bragantino, que é um adversário tão bom que é líder do campeonato, né? Não é nenhum time de várzea, e foi penalizado com uma virada no final. Jogo para ter vencido, perdemos. Contra o Juventude não houve jogo, né? Houve uma disputa aquática num charco e mesmo assim eles chutaram duas bolas a gol. Uma que entrou, um lance quase que espírita, né, para o cara acertar um chute daquele, e outro do Pacheco para fora. E o Flamengo chutou muitas bolas, bola na trave, teve muito mais chances, mas isso é passado, né? O jogo mais importante sempre é o próximo e é assim que tem que ser. Então o que nos interessa hoje é a partida entre Flamengo e Cuiabá. Eu acredito que nenhum jogo vai ser fácil para o Flamengo, pelo menos não complicado até a volta dos jogadores que estão servindo a seleção brasileira. E as seleções estrangeiras também, né? Servindo também a Uruguai, o caso do Arrascaeta, e a própria seleção chilena, o caso do Isla. O Mateuzinho vem bem, mas o Isla é muito melhor que o Rodinei. Então, temos praticamente só um jogador fazendo aquela posição. E Flamengo realmente passou hoje um segundo tempo terrível, terrível. Jogou bem o primeiro tempo, amassou o adversário. Bruno Henrique perdeu um gol inaceitável, né? Teria sido 2-0. Rondamos a área adversária e não conseguimos fazer o segundo gol. Depois levamos um sufoco terrível no segundo tempo, uma atuação caótica do Flamengo. Importante dizer que o time já vinha mal quando o Diego se machucou. Não entendi por que o João Gomes saiu, vinha fazer uma partida muito boa, mas não foi isso determinante para o domínio do Cuiabá sobre o Flamengo. O time já vinha jogando mal desde o início do segundo tempo. Levou 2, 3 chutes com 4, 5 minutos e estava levando realmente uma prensa do adversário. O Cuiabá adotou uma postura mais ofensiva, marcação agressiva, trocou alguns jogadores e funcionou. É um time que se mostrou organizado no segundo tempo, mas tecnicamente muito inferior ao Flamengo. Apesar de ter pressionado e nos ter dado alguns sustos, somente num lance ocasional poderia empatar pela fraqueza dos seus jogadores. E o Flamengo também teve suas chances, mesmo jogando mal, teve boas oportunidades de gol, acabou matando o jogo no final, com o gol do Thiago Maia. Acho que foi o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, se eu não me engano. Ele fez um golaço no estadual, mas foi anulado pelo VAR, e eu acho que foi o primeiro gol dele no Flamengo. Muito bom nessa recuperação dele, jogou hoje cerca de 35 minutos, com desenvoltura, claro que está fora de ritmo, evidente que não está na sua melhor forma, mas vai ser um jogador muito útil, né? Temos que pensar que em relação ao time que encantou o mundo em 2019, hoje nós estávamos sem o Diego Alves, sem o Rafinha, sem o Pablo Mari, com o Arão jogando de zagueiro e não de volante, estávamos sem o Gerson, sem o Arrascaeta, sem o Everton Ribeiro, sem o Gabigol. É impossível o time repetir uma atuação naquele padrão, com tantos jogadores mudados e com substitutos, com exceção do Gabigol, que tem o Pedro, que é um substituto praticamente do mesmo nível, embora mude a forma de jogar, substitutos todos abaixo do que os anteriores, né? Diego talvez seja até melhor que o Arão naquela função que vem exercendo, mas a dinâmica é outra e a equipe não pode se apresentar da mesma forma como no passado. É importante realçar no jogo de hoje a luta do time para se manter vivo, né? Michael correu muito, embora tecnicamente com as suas falhas. Agora, Bruno Henrique jogou muito mal. Muito mal. Além de ter perdido aquele gol, fez tantas faltas do adversário, acredito que tenha sido o jogador mais faltoso do jogo. Foi o atacante que, ao invés de levar faltas, fez. Deu sola, derrubou, toda bola que ele ia marcar o zagueiro, ao invés de tentar roubar a bola, optava por fazer a falta. Jogou muito mal o Bruno Henrique mesmo. E isso acabou refletindo na atuação do time. Que a gente sabe que o Vitinho é de lua, né? Um dia joga bem, outros 2, 3 dias joga mal. É uma jogada boa e 3 ruins. O Michael é correria, é participação, ele foi ativo na marcação, ele tentou chegar no ataque, não fez uma péssima partida, apesar de algumas decisões erradas, mas o time se apresentou muito abaixo do que poderia, principalmente, eu repito, no segundo tempo. Valeu aí a firmeza dos zagueiros, né, a tranquilidade do Gabriel Batista, mas o Flamengo está devendo
E felizmente a pontuação tem sido boa, né? São 4 vitórias em 6 jogos, 2 derrotas, como já pontuei no início, até bastante injustas, né? Mas o futebol tem isso também. O futebol tem essa situação. O Palmeiras tem ganhado jogos aí no último minuto, alguns com gols espíritas, gols de sorte, mas o futebol tem esse imponderável. Isso faz parte do show do futebol. Como o campeonato é longo, um bom elenco, uma boa rotação e uma consistência ao longo da competição devem definir os reais postulantes ao título. Não acredito que no primeiro turno isso vá ser definido não, em virtude dos grandes desfalques que vários times têm, a começar pelo Flamengo, que vem sendo bastante penalizado aí. A gente olha para o banco e não tem opção. Os jogadores do banco estão em campo. E mesmo quando os titulares voltarem, vamos ter Pedro e Muniz no banco, fazendo uma função mais ou menos semelhante, se o Muniz não for embora. Vamos ter Vitinho e Michael, que a gente sabe mais ou menos que normalmente não entram para mudar o jogo, no máximo para dar uma pimentada, uma incendiada. Mas o nosso time titular é muito forte. Sem dúvida alguma, mesmo sem o Gerson, é muito forte, principalmente a se confirmar a recuperação do Thiago Maia. Porque aí vamos ter ele e o João Gomes fazendo essas funções. A lesão do Diego preocupa, ainda não sabemos nada do diagnóstico, vai ser reavaliado. Esperamos que não seja nada de grave, porque mais um desfalque no meio vai pesar muito. O Hugo Moura é um jogador viril, de disposição, mas tecnicamente bem inferior aos outros. E na base não tem ninguém que se destaque a ponto de chegar a assumir a titularidade. Vamos ver as questões de reforços, alguns nomes sendo tratados aí pela diretoria, obviamente no sigilo que caracteriza o trabalho do Marcos Braz e Bruno Spindel, e vamos torcer. O Flamengo pode melhorar, tem espaço para evoluir, né? Ceni segue sempre questionado, sempre pressionado, é um treinador que desde que chegou não convenceu a torcida, e apesar dos resultados matematicamente bons, a gente sente que o Flamengo pode mais. Mas eu particularmente não defendo substituição do treinador, até porque não vejo nenhum nome que possa chegar e fazer algo de muito produtivo, principalmente com o elenco que está atuando agora. Então, o mínimo que tem que se fazer é esperar o retorno dos jogadores após essa Copa América sem pé nem cabeça que está acontecendo aí, e depois disso fazer uma avaliação mais justa e mais criteriosa. Mas antes de pensar em tirar, tem que pensar quem vai entrar, qual a proposta, para não fazer loucuras como o Internacional fez com o treinador, com o Ramírez, que chegou lá e antes que ele adaptasse o jogo dele, o demitiu pelos péssimos resultados. O São Paulo vinha tão bem no campeonato estadual no Brasil, é um fracasso no brasileiro. O Grêmio também vem de mal a pior. Então, mudança de treinador não é sinônimo de melhoria. Tem que ser algo criterioso, algo pensado, para que produza efetivamente resultados. Isso aconteceu no Flamengo em 2019, né? Quando tiramos um Abel, que mesmo tendo vencido o estadual, classificado na Libertadores, era um futebol que a gente via que carecia de qualidade, que carecia de um trabalho mais bem elaborado por parte do treinador. O Flamengo trouxe um treinador top, mas mesmo assim não podemos esquecer que Jorge Jesus recebeu reforços muito importantes, muito superiores aos jogadores que lá estavam. E ele soube trabalhar muito bem, em pouquíssimo tempo do resultado. Mas, mister é passada. Nada indica que vai voltar. Não vai voltar. E os jogadores também, 2 anos se passaram. Então, muitos dos mais veteranos, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Diego, estão mais velhos. E isso acaba contando também na parte física. Saudações rubro-negras, feliz com a vitória, Flamengo 2, Cuiabá 0, rumo ao N campeonato. Saudações.